Então hoje a que mais vende é a Classic Physique. Ia ter essa competição aqui no Brasil, e uma das categorias é a Classic Physique. E daí quando tá tendo um campeonato desse nível, a gente já, que é do meio, a gente fala, puxa, vai ter o fulano. Esse cara, pra mim, é o favorito a ganhar o Procard. Então a gente já tinha algumas apostas. E o Ramon, ele é lá do Acre. Ninguém nem sabia quem era o Ramon. Ele se preparou comendo arroz e ovo. Ele, cara, muito humilde. Ele soube da competição, fez lá a rifa, juntou dinheiro, emprestou. Ele fez com arroz e ovo porque era o que ele conseguia comprar fiado na mercearia lá onde ele morava. E o cara se preparou com arroz e ovo. E veio competir com os caras que estavam investindo, caras que tinham patrocínio. E ele foi o campeão overall. Caraca. E daí eu subi no palco entregar o prêmio, né? Era a marca que eu tava e ia premiar. E daí eles pediram pra eu entregar o prêmio. Daí eu conheci ele no palco. Premiei ele, depois atrás no backstage conversei um pouco com ele, ele me contou. Daí ele, me ajuda, cara, a entrar nessa marca que você tá aí, cara, me dá uma força. Daí eu falei, me dá teu telefone, vamos conversar. Peguei o telefone dele. Aí eu falei, Ramon, me manda um currículo. Mas, cara, como que eu faço esse negócio aí? Aqui onde eu tô não tem internet, não dá pra você fazer pra mim. Aí eu ainda tentei ajudar ele na marca que eu tava, acabei que não consegui. O Ramon deu uma sumida, que daí ele voltou pro Acre com um cartão profissional, mas ele ia fazer o que com aquilo? Não tinha condição, né? E daí ele deu uma sumida até que passou acho que 1 ano e meio, 2 anos. O Renato Carelli me manda um áudio, eu tenho esse áudio dele. Ele fala, irmão, olha o cara que eu achei, cara, lá do Acre, cara, ganhou o cartão profissional comendo arroz e ovo. E ele tava na Mansão Maromba lá do Toguro, que ele traz alguns atletas e tal, e o Renato conheceu ele lá. Aí o Renato me falou dele, falou, não, eu já conheço e tal. Aí eu tava numa marca, daí o Renato saiu dessa marca que a gente tava, foi pra Max e eu fiquei. Daí acabou que final do ano retrasado eu vim pra mesma marca que o Renato. E ano passado, quando eu vim pra São Paulo, eu comecei a cuidar do Ramon. O Ramon, cara, é incrível. É o Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar pra você ter uma ideia, nessa época que ele ganhou o cartão profissional, ele tinha competido acho que 3 vezes. Foi o terceiro campeonato dele. Competiu lá no Acre, uma ele competiu de bodybuilder e a outra ele competiu na Men's Physique, na Bermuda. Aí a primeira competição que ele foi, que era um Pro Qualifier, ele já ganhou. Aí ele ganhou o cartão profissional, ficou um tempo lá desaparecido depois que ganhou. Aí depois que a gente já estava nessa mesma empresa, nessa época ele não estava comigo ainda, ele estreou no profissional. Na Espanha, que era um show que dava vaga pro Mister Olímpia. Acontecia uns 2 meses antes do Olímpia. Ele foi lá, uns 30 atletas competindo, os melhores do mundo, ficou em segundo. Que já é muito fora da curva. E aquela competição dava vaga pros 2 primeiros. Aí, passou lá uns 2 meses, ele foi pro Mister Olímpia. Em 50 atletas do Mister Olímpia, 50 melhores do mundo. Ele pisou lá. Cara, geralmente quando você pisa a primeira vez no Olímpia, os caras nem olham pra você. Porque, assim, tem a questão política, você ser conhecido. Então, assim, são os melhores do mundo. Imagina que são detalhes pequenos que muito, que afasta o primeiro pro 10º. E é muito pessoal também, porque tem os jurados lá, pelo que eu entendo. Exato. E, tipo, apesar de ter uns pré-requisitos, o cara pode dizer que não gostou de um e gostou do outro. Pode ter isso, não pode? Já nesse nível, no Classic, no Bodybuilder, é mais o físico. Lógico. Isso aí vai pesar um pouco, né? Às vezes eu prefiro esse físico, eu prefiro esse. Mas esse gosto particular já nas categorias maiores é menor. Tipo numa biquíni, de uma categoria da Isa Piscine, isso ainda pesa mais. Porque envolve beleza, e daí o que é belo pra você? A loira ou a morena, sabe? Tem essa questão. Nos Classic, nos Bodybuilder já é um pouco menos isso. Mas daí o Ramon pisou lá e foi 5º lugar, cara, que é uma coisa absurda para uma estreia no fisiculturismo, no Olímpia. Aí ano passado ele já estava comigo, ele foi pela 2ª vez, 2º lugar. Uau. E agora foi pro Ohio esse ano, que é o 2º maior campeonato do mundo, o campeonato do Arnold Schwarzenegger, campeão. Então assim, hoje ele é o 2º melhor atleta do mundo. Só que ele fez isso com 3, 4, 5, 6, 7 competições, 7 ou 8 competições. Geralmente, 8 competições você não chegou nem no Procard. Você ainda tá longe do Procard. E quantos anos tem o Ramon? O Ramon, acho que ele faz 27 agora esse ano. Uau. Tá, e o que deixa ele essa potência toda?
É só o fator genético ou não? Não, hoje ele tem uma empresa que investe, tem Tá. toda a dedicação dele. Mas vamos pensar assim, ele ganhou lá comendo arroz e ovo. Então ele fazia lá dieta com arroz e ovo e ganhou de caras com investimento que estavam fazendo muito mais que ele. Ele Nesse caso, foi o fator genético. Então ali o fator genético pesou muito. Aí, como ele foi aumentando o nível, empresas apostando nele, também foi melhorando a questão de treino. Mas, por exemplo, eu tenho atletas na Classic Physique que conseguem treinar muito mais pesado que o Ramon. Mas ele consegue ter um resultado muito melhor e muito mais rápido, ainda não conseguindo treinar tão forte. Porque assim, vai chegar num nível que o treinamento tem que ser contínuo e ele ir evoluindo. Então o cara não vai agachar com 250 quilos da noite pro dia. Isso é progressivo. E ele vai ter um resultado com isso. Então assim, mesmo ele fazendo menos em treino, ele já tem mais resultado. Lógico, hoje ele está dentro do limite dele. Mas eu sei que o Ramon ainda pode progredir muito na questão do treinamento. E tem outros atletas que já estão num nível de treinamento muito melhor, mas levam mais tempo para ter a mesma resposta que ele. O Ramon, então, é o exemplo do machado que está realmente cortando madeira. É. Ou seja, está na função certa. Exato, está na função certa. Caraca. Ele consegue crescer não precisando comer tanto, ele consegue secar não precisando passar tanta fome, ele consegue ter uma resposta melhor ao treino que outros atletas, ele não precisa fazer uso de tanta coisa para ter um bom resultado. Uau. Então assim, ele foi segundo melhor do mundo hoje, ele é inquestionável que hoje ele é o segundo melhor do mundo, e ele conseguiu chegar lá e ainda fazendo menos do que outros atletas em vários quesitos. Então eu sei que ele ainda tem muito a evoluir. Entendi. Quando a gente... Vou usar o exemplo do futebol de novo aqui, porque fica até mais entendível. Quando a gente usa o exemplo do futebol e a gente pensa em numa Champions League, numa Copa do Mundo, que é o ápice da competição daquele esporte, todo atleta ali já faz o básico de alguma coisa. Então, por exemplo, assim, você chega na Champions League no Real Madrid, cara, todo mundo ali já dorme X horas por dia, já faz a dieta, já treina tantas horas por dia, todo mundo já faz isso. E aí, pro atleta se destacar num cenário como esse, onde todo mundo já faz isso, precisaria o quê? E aí eu trago isso pro fisiculturismo. Já deve ter o treinar, o comer, o dormir é o básico ali. O cara que quer ir além, que quer se destacar no meio onde todo mundo já faz isso. O que ele precisa fazer a mais? O que é o a mais nesse caso? Eu acho que no fisiculturismo é o cara que consegue ficar a maior quantidade de tempo fazendo o máximo que dá. Então, em relação a treino, dieta, descanso. Porque, assim, o atleta, o jogador de futebol, ele vai lá fazer o treino dele, tem uma alimentação, mas ele consegue ter uma vida social, Sim, ainda algumas coisas. O atleta de fisiculturismo, quanto maior a categoria mais e restrito, reduz menos isso, ele é o cara que consegue ficar mais tempo sem errar uma dieta, mais tempo conseguindo treinar, mais tempo treinando alto nível sem se machucar. Então, eu falo que o fisiculturismo ele não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, igual eu falei, ele leva anos para chegar no alto nível dele, no máximo dele. Tipo, é uma das coisas que o Ramon é uma coisa absurda, porque ele chegou muito rápido, né? Se a gente pegar o atual campeão, que hoje é um atual campeão inquestionável, o nível de treino, o tempo que ele já está em alto nível, nem se compara com o Ramon. E o Ramon já tá chegando lá e eu sei que ele ainda pode fazer muito. Tem um tempo ainda muito Sim, menor, ele tem pouco tempo ali no profissional.